Macabeia, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade. Era sensual. Como é que num corpo cariado como o dela cabia tanta lascívia sem que ela soubesse que tinha? Mistério. Havia, no começo do namoro, pedido a Olímpico um retratinho tamanho 3x4, onde ele saiu rindo para mostrar o canino de ouro, e ela ficava tão excitada que rezava 3 Pai Nossos e 2 Ave-Marias para se acalmar. Na hora em que Olímpico lhe dera o fora, a reação dela, explosão, veio de repente inesperada. Pôs-se, sem mais nem menos, a rir. Ria por não ter se lembrado de chorar. Surpreendido, Olímpico, sem entender, deu algumas gargalhadas. Ficaram rindo os dois. Aí ele teve uma intuição que finalmente era uma delicadeza. Perguntou-lhe se ela estava rindo de nervoso. Ela parou de rir e disse, muito cansada: "Não sei, não." Macabé entendeu uma coisa. Glória era um estardalhaço de existir. E tudo devia ser porque Glória era gorda. A gordura sempre fora o ideal secreto de Macabéa, pois em Maceió ouviram um rapaz dizer para uma gorda que passava na rua: "A tua gordura é formosura." A partir de então ambicionara ter carnes e foi quando fez o único pedido de sua vida. Pediu que a tia lhe comprasse óleo de fígado de bacalhau. Já então tinha tendência para anúncios. A tia perguntara-lhe: "Você pensa lá que é filha de família querendo luxo?" Depois que Olímpico a despediu, já que ela não era uma pessoa triste, procurou continuar como se nada tivesse perdido. Ela não sentiu desespero, etc, etc. Também, que é que ela podia fazer? Pois ela era crônica. E mesmo tristeza também era coisa de rico. Era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo. Esqueci de dizer que no dia seguinte, ao que ele lhe dera o fora, ela teve uma ideia. Já que ninguém lhe dava festa, muito menos noivado, daria uma festa para si mesma. A festa consistiu em comprar sem necessidade um batom novo, não cor-de-rosa como o que usava, mas vermelho vivante. No banheiro da firma pintou a boca toda e até fora dos contornos para que seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios da Marilyn Monroe. Depois de pintada, ficou olhando no espelho a figura que por sua vez a olhava espantada, pois em vez de batom parecia que o grosso sangue lhe tivesse brotado dos lábios por um soco em plena boca com quebra-dentes e rasga-carne. Pequena explosão. Quando voltou para a sala de trabalho, Glória riu-se dela. "Você endoidou, criatura! Pintar-se como uma endemoniada! Você até parece mulher de soldado." "Sou moça virgem, não sou mulher de soldado e marinheiro." "Me desculpa eu perguntar, ser feia dói?" "Nunca pensei nisso. Acho que dói um pouquinho. Mas eu lhe pergunto, se você que é feia sente dor." "Eu não sou feia!" gritou Glória. Depois tudo passou e Macabé continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda, mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, ela era quase impessoal. Glória perguntou-lhe:
Por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando. Não estou reclamando, embora isso custe dinheiro. É, para eu não me doer. Como é que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro. Não sei explicar. Aliás, cada vez mais ela não se sabia explicar. Transformara-se em simplicidade orgânica e arrumar um jeito de achar nas coisas simples e honestas a graça de um pecado. Gostava de sentir o tempo passar. Embora não tivesse relógio, ou por isso mesmo, gozava o grande tempo. Era supersônica de vida. Ninguém percebia que ela ultrapassava com sua existência a barreira do som. Para as pessoas outras, ela não existia. A sua única vantagem sobre os outros era saber engolir pílulas sem água assim a seco. Glória, que lhe dava aspirinas, admirava-a muito, o que dava a Macabeia um banho de calor gostoso no coração. Glória divertiu-a. Um dia a pílula te cola na parede da garganta, que nem galinha de pescoço meio cortado correndo por aí. Um dia teve um êxtase. Foi diante de uma árvore tão grande que no tronco ela nunca poderia abraçá-la. Mas, apesar do êxtase, ela não morava com Deus. Rezava indiferentemente. Sim, mas o misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um estado de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma quase voando. E também vira o disco voador. Tentara contar a Glória, mas não tivera jeito. Não sabia falar e mesmo contar o quê? O ar? Não se conta tudo porque tudo é um oco ou nada. Às vezes, a graça a pegava em pleno escritório. Então ela ia ao banheiro para ficar sozinha, de pé e sorrindo até passar. Parece-me que esse Deus era muito misericordioso com ela. Dava-lhe o que lhe tirava. Em pé, pensando em nada, os olhos moles. Nem Glória era uma amiga, só colega. Glória roliça, branca e morna. Tinha um cheiro esquisito, porque não se lavava muito com certeza. Oxigenava os pelos das pernas cabeludas e das axilas que não raspava. Olímpico. Será que ela é loura embaixo também? Em relação a Macabeia, Glória tinha um vago senso de maternidade. Quando Macabeia lhe parecia murcha demais, dizia: "E esse ar é por causa de..." Macabeia, que nunca se irritava com ninguém, arrepiava-se com o hábito que Glória tinha de deixar a frase inacabada. Glória usava uma forte água de colônia de sândalo e Macabeia, que tinha estômago delicado, quase vomitava ao sentir o cheiro. Nada dizia porque Glória era agora sua conexão com o mundo. Este mundo fora composto pela tia, Glória, o seu Raimundo e Olímpico, e de muito longe as moças com as quais repartia o quarto. Em compensação, se conectava com o retrato de Greta Garbo quando moça. Para minha surpresa, pois eu não imaginava Macabeia capaz de sentir o que diz um rosto como esse. Greta Garbo, pensava ela sem se explicar, essa mulher deve ser a mulher mais importante do mundo. Mas o que ela queria mesmo ser não era a altiva Greta Garbo, cuja trágica sensualidade estava em um pedestal solitário. O que ela queria, como eu já disse, era parecer com a Marilyn. Um dia, em raro momento de confissão, disse a Glória quem ela gostaria de ser. E Glória caiu na gargalhada.
Logo ela, Maca, vê se te manca. Glória era toda contente consigo mesma. Dava-se grande valor. Sabia que tinha o cestro molengole de mulata, uma pintinha marcada junto da boca, só para dar uma gostosura, e um buço forte que ela oxigenava. Sua boca era loura. Parecia até um bigode. Era uma safadinha esperta, mas tinha força de coração. Penalizava-se com Macabéa, mas ela que se arranjasse, quem mandava ser tola? E Glória pensava, não tenho nada a ver com ela. Ninguém pode entrar no coração de ninguém. Macabéa até falava com Glória, mas nunca de peito aberto. Glória tinha um traseiro alegre e fumava cigarro mentolado para manter o hálito bom nos seus beijos intermináveis com o Olímpico. Ela era muito satisfatona. Tinha tudo o que o seu pouco anseio lhe dava. E havia nela um desafio que se resumia em ninguém manda em mim. Mas lá um dia, pôs-se a olhar e a olhar e a olhar Macabéa. De repente não aguentou e com o sotaque levemente português disse: Ô mulher, não tens cara? Tenho sim. É porque sou achatada de nariz. Sou alagoana. Diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro? A pergunta ficou por isso mesmo, pois a outra não soube o que responder. Muito bem, voltemos ao Olímpico. Ele, para impressionar Glória e cantar logo de galo, comprou pimenta malagueta das brabas na feira dos nordestinos e, para mostrar à nova namorada o durão que era, mastigou em plena polpa a fruta do diabo. Nem sequer tomou um copo de água para apagar o fogo nas entranhas. O ardor quase intolerável, no entanto, o enrijeceu, sem contar que Glória, assustada, passou a obedecê-lo. Ele pensou, pois não é que sou um vencedor, e agarrou-se em Glória com a força de um zangão. Ela lhe daria mel de abelhas e carnes fartas. Não se arrependeu um só instante de ter rompido com Macabéa, pois seu destino era o de subir para um dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro. No mundo de Glória, por exemplo, ele ia se locupletar o frágil machinho. Deixaria, enfim, de ser o que sempre fora e que escondia até de si mesmo por vergonha de tal fraqueza. É que, desde menino, na verdade, não passava de um coração solitário pulsando com dificuldade no espaço. O sertanejo é, antes de tudo, um paciente. Eu o perdoo. Glória, querendo compensar o roubo do namorado da outra, convidou-a para tomar lanche da tarde domingo na sua casa. Soprar depois de morder? Ah, que história banal! Mal aguento escrevê-la. E lá, pequena explosão. Macabéa arregalou os olhos. É que, na suja desordem de uma terceira classe de burguesia, havia, no entanto, o morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida. No subúrbio comia-se muito.
Glória morava na rua General não sei o quê. Muito contente de morar em rua de militar, sentia-se mais garantida. Em sua casa, até telefone tinha. Foi talvez essa uma das poucas vezes em que Macabeia viu que não havia para ela lugar no mundo, e exatamente porque Glória tanto lhe dava. Isto é, um farto copo de grosso chocolate de verdade misturado com leite e muitas espécies de roscas açucaradas, sem falar num pequeno bolo. Macabeia, enquanto Glória saía da sala, roubou escondido um biscoito. Depois, pediu perdão ao ser abstrato que dava e tirava. Sentiu-se perdoada. O ser a perdoava de tudo. No dia seguinte, segunda-feira, não sei se por causa do fígado atingido pelo chocolate ou por causa de nervosismo de beber coisa de rico, passou mal. Mas teimosa não vomitou para não desperdiçar o luxo do chocolate. Dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de, pela primeira vez na vida, explosão. Procurar o médico barato indicado por Glória. Ele a examinou e de novo a examinou. Você faz regime para emagrecer, menina? Macabeia não soube o que responder. O que é que você come? Cachorro quente. Só? Às vezes, como sanduíche de mortadela. Que é que você bebe? Leite? Só café e refrigerante. Que refrigerante? Perguntou ele sem saber o que falar. À toa indagou. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca! Exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. O médico olhou-a e bem sabia que ela não fazia regime para emagrecer. Mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta de emagrecimento. Sabia que era assim mesmo e que ele era médico de pobres. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou. Achava que ir ao médico por si só já curava. Ele acrescentou irritado, sem atinar com o porquê de sua súbita irritação e revolta. Essa história de regime de cachorro-quente é pura neurose, e o que está precisando é de procurar um psicanalista. Ela nada entendeu, mas pensou que o médico esperava que ela sorrisse. Então, sorriu. O médico, muito gordo e suado, tinha um tique nervoso que o fazia de quando em quando, ritmadamente, repuxar os lábios. O resultado era parecer que estava fazendo beicinho de bebê quando está prestes a chorar. Esse médico não tinha objetivo nenhum. A medicina era apenas para ganhar dinheiro e nunca por amor à profissão nem a doentes. Era desatento e achava a pobreza uma coisa feia. Trabalhava para os pobres, detestando lidar com eles. Eles eram para ele o rebotalho de uma sociedade muito alta, a qual também ele não pertencia. Sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. O seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria. Nada. Quando ele avisara que ia examiná-la, ela disse: ouvi dizer que no médico se tira a roupa, mas eu não tiro coisa nenhuma. Passara-a pelo raio-x e dissera: você está com começo de tuberculose pulmonar. Ela não sabia se isso era coisa boa ou coisa ruim. Bem, como era uma pessoa muito educada, disse: muito obrigada, sim.
O médico simplesmente se negou a ter piedade e acrescentou: quando você não souber o que comer, faça um espaguete bem italiano. E acrescentou com o mínimo de bondade a que ele se permitia, já que se considerava também injustiçado pela sorte. Não é tão caro assim. Esse nome de comida que o senhor falou, eu nunca comi na vida. É bom? Claro que é. Olhe só minha barriga. Isso é resultado de boas macarronadas e muita cerveja. Dispense a cerveja. É melhor não beber álcool. Ela repetiu cansada. Álcool? Sabe de uma coisa? Vá para os raios que te patam. Sim, estou apaixonado por Macabeia, a minha querida Maca. Apaixonado pela sua feiura e o anonimato total, pois ela não é para ninguém. Apaixonado por seus pulmões frágeis, a magricela. Quisera eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse: eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. A verdade só me vem quando estou sozinha. Maca, porém, jamais disse frases. Em primeiro lugar, por ser de parca palavra. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada, até pensava que era feliz. Não se tratava de uma idiota, mas tinha a felicidade pura dos idiotas. E também não prestava atenção em si mesma. Ela não sabia. Vejo que tentei dar à Maca uma situação minha. Eu preciso de algumas horas de solidão por dia, senão me muero. Quanto a mim, só sou verdadeiro quando estou sozinho. Quando eu era pequeno, pensava que de um momento para o outro eu cairia para fora do mundo. Por que as nuvens não caem, já que tudo cai? É que a gravidade é menor que a força do ar que as levanta. Inteligente, não é? Sim, mas cai um dia em chuva. É a minha vingança. Nada contou a Glória, porque de um modo geral mentia. Tinha vergonha da verdade. A mentira era tão mais decente. Achava que boa educação é saber mentir. Mentia também para si mesma em devaneio volátil na sua inveja da colega. Glória, por exemplo, era inventiva. Macabeia viu-a despedir de Olímpico beijando a ponta dos próprios dedos e jogando beijo no ar como se solta passarinho, o que Macabeia nunca pensaria em fazer. Esta história são apenas fatos não trabalhados de matéria-prima e que me atingem direto antes de eu pensar. Sei muita coisa que não posso dizer. Aliás, pensar o quê? Glória, talvez por remorso, disse-lhe: Olímpico é meu, mas na certa você arranja outro namorado. Eu digo que ele é meu porque foi o que a minha cartomante me disse e eu não quero desobedecer porque ela é médium e nunca erra. Por que você não paga uma consulta e pede para ela te pôr as cartas? É muito caro? Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Eu queria
chafurdar no lodo, minha necessidade de baixeza eu mal controlo, a necessidade da orgia e do pior gozo absoluto. O pecado me atrai, o que é proibido me fascina. Quero ser porco e galinha e depois matá-los e beber-lhes o sangue. Penso no sexo de Macabeia, miúdo, mas inesperadamente coberto de grossos e abundantes pelos negros. Seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Ela nada podia, mas seu sexo exigia como um nascido girassol num túmulo. Quanto a mim, estou cansado. Talvez da companhia de Macabeia, glória olímpico. O médico me enjoou com sua cerveja. Tenho que interromper essa história por uns 3 dias.